Então, o presente trabalho é sobre criptococose e o grupo que vai apresentar é a Beatriz, a Camila, a Esther, a Júlia, a Marina e a Tamires. Então, a criptococose é uma infecção fúngica, predominantemente oportunista, que vai acometer animais silvestres domésticos, principalmente cachorros e gatos, e também acomete humanos. Ela é causada pela Cryptococcus neoformans e Cryptococcus gat, e a infecção pode ocorrer pela inalação de esporos do agente que é frequentemente isolado em matéria orgânica morta presente no solo, em frutas secas e cereais e nas árvores. O fungo também pode ser encontrado na fezes de aves, principalmente de pombos. E nesse contexto, o presente trabalho vai propor discussão sobre a coleta de amostras de criptococose e todo o processamento da levedura até a sua identificação. Aqui tem imagens, então, de lesões bem características da criptococose. Tá, então o Cryptococcus neoformans e o Cryptococcus gat pertencem ao filo Basidiomycota e ao gênero, né, Cryptococcus. São leveduras que apresentam morfologia celular ovoide ou esférica e são circundadas por uma cápsula mucopolissacarídica. A sua reprodução pode ocorrer de forma principalmente assexuada, por brotamento, ou sexuada também. Pode passar. Aqui a gente tem uma representação da sua reprodução, na parte de cima a reprodução sexuada, e na parte de baixo a reprodução assexuada, demonstrando o brotamento. E essa imagem é uma representação da sua estrutura celular, demonstrando a cápsula que dá o seu formato ovoide. Diversas amostras podem ser utilizadas para o diagnóstico de criptococose. A origem da amostra coletada depende do exame escolhido para realizar o diagnóstico. No exame citopatológico, escarro, raspado de pele, secreções nasais, urina, líquido cefalorraquidiano, aspiração de lesão cutânea ou linfonodos e fluido de lavado broncoalveolar podem ser utilizados. Para o cultivo, líquido cefalorraquidiano, raspado de pele, fluido de lavado broncoalveolar, escarro, sangue, pus, aspirado de medula óssea, fragmento de tecido e urina. No exame histopatológico, são realizados coletas de tecidos lesionados. E para a sorologia, amostras de soro, urina ou líquido. Pode passar. Bom, nessa primeira imagem, a gente vai visualizar a técnica de punção aspirativa por agulha fina para a coleta do aspirado das lesões ou dos linfonodos, que é usado no citopatológico e no cultivo. Já a segunda imagem, ela exemplifica uma coleta de tecido lesionado, ou seja, você está fazendo uma biópsia para utilizar no exame histopatológico. Pode passar. Aqui a gente observa um cão com sintomas respiratórios de criptococose e o suave estéreo que vai ser utilizado para a coleta do material. Pode passar. Aqui a gente visualiza o processo de coleta da urina, que pode ser feito por cistocentese, micção espontânea ou ainda sondagem uretral. Pode passar. E essas fotos vão exemplificar o processo de lavagem broncoalveolar, que pode ser utilizado para coletar amostras para o cultivo e para também fazer o exame citopatológico. Então, a gente vê um cão entubado e a sonda vai ser passada dentro do traqueotubo e vai ser aplicada solução fisiológica pela sonda e posteriormente vai fazer a aspiração. Pode passar. E aqui a gente tem um animal que já foi coletado e a gente está vendo a sua amostra no citológico. Pode passar. Processamento do material, então, para exame direto, ele pode ser feito com clareamento da amostra com hidróxido de potássio de 20 a 40%, que vai nos permitir observar a morfologia das células. Também pode ser feito tratamento em nanquim ou nigrosina para observação da presença da cápsula. E o semeio da amostra ele pode ser feito em agar saborô 2% sem ciclohexamida, porque o Cryptococcus neoformans não cresce em meios com ciclohexamida. Agar semente de níger ou de girassol, agar dopamina, agar L-dopa, agar batata cenoura e agar com antibiótico. Aqui nós temos algumas imagens sobre a primeira e a segunda da cultura. A primeira é em agar saborô, e a segunda é uma cultura mista de criptococcus com cândida, que essa cultura ela permite a diferenciação, a cultura castanhada de criptococcus. E na terceira imagem a gente tem a microscopia feita em nanquim, que a gente consegue, então, observar a cápsula do criptococcus. Em relação à semeadura para cultivo e isolamento, o diagnóstico definitivo para a criptococose requer cultura do organismo a partir do tecido infectado,
Ele pode ser detectado a partir de amostra de swab nasal, lavado nasal, biópsia por impressão do tecido nasal ou aspirado de outros tecidos infectados. Essa cultura deve ser realizada entre 25 a 37 graus Celsius e as colônias se tornam visíveis entre 2 a 10 dias. Os micro-organismos formam colônias cremosas brancas que amarelam com a idade e são mucoides se as cepas forem maciçamente encapsuladas e secas se as cápsulas estiverem um pouco desenvolvidas. Se recomenda a tentativa de isolar o micro-organismo sempre que possível antes de iniciar o tratamento, já que esse isolamento vai possibilitar a confirmação do diagnóstico e a diferenciação entre Cryptococcus gat e Cryptococcus neoformans, que tem significado epidemiológico. E também a realização de testes de sensibilidade a antifúngicos para casos que não respondem de modo adequado ao tratamento. Pode passar. Na imagem à esquerda, mostra a aparência macroscópica de colônia de C. neoformans e meio agar saburô glicose com cloranfenicol após 48 horas de incubação a 25 graus Celsius. E na imagem à direita, se pode notar a diferença entre C. neoformans, que é a placa à esquerda, e C. albicans, que é a placa direita, em agar-níger. Pode passar. Os métodos para a identificação desse isolado são bastantes. A carotipagem é uma técnica bastante difundida além da micologia e é uma técnica relativamente barata. No entanto, uma técnica chamada AFLP, ela tem sido bastante usada porque ela possibilita a detecção de mais números de locos e possibilita uma cobertura mais ampla do genoma. E também possibilita a diferenciação de cepas da mesma espécie, o que pode levar a um diagnóstico clínico e ambiental e também relacionar as origens desses dois diagnósticos. Também tem a técnica chamada RFLP, que ela está sendo bastante importante para a micologia e os estudos mais atuais, porque foi através dela que foram descobertos os genes PLB1 e URA5, que estão presentes em sorotipos importantes de C. neoformans, da variante Grub, e também sorotipos B e C da Cryptococcus gat. Então, os testes sorológicos para o diagnóstico de Cryptococcus, ele é sensível, específico e ele vai permitir um diagnóstico rápido e seguro. A sorologia é realizada através da pesquisa de antígeno, como o teste de aglutinação de látex, e o imunoensaio ligado à enzima conhecido como ELISA. A detecção do antígeno capsular de polissacarídeo do criptococo, utilizando o procedimento de aglutinação de látex, é o teste sorológico mais largamente usado, sendo muito útil no contexto veterinário. O teste ele se baseia no princípio de que as partículas de látex sensibilizadas com o anticorpo anti-Cryptococcus vão se aglutinar com as amostras contendo os antígenos capsulares do Cryptococcus. Os resultados de diferentes kits, então, podem variar de modo considerável. Assim, a metodologia empregada não deve ser modificada quando se monitora uma resposta do tratamento. E quando monitorado num sistema consistente, o título vai mostrar bem útil na avaliação do processo de um paciente durante o tratamento. Bom, a criptococose é uma micose de fácil diagnóstico, né, que o diagnóstico pode ser obtido por diversos meios, pode ser feita a histologia, pode ser feita a biópsia com o exame histopatológico, a cultura também, sendo o mais indicado, né, e por a sua distribuição bem disseminada por todo o Brasil e por ser uma doença que pode ser teve graves consequências nos pacientes imunossuprimidos, é uma enfermidade que é de grande relevância para a gente entender as melhores maneiras de chegar ao diagnóstico correto e as melhores formas de realizá-lo e da maneira mais barata e mais efetiva. Muito obrigada pela atenção.